Hello there, boys and girls. How are you doing? Espero que vocês estejam bem, se cuidando e em casa. E estudando também, é claro. Nossa aula de hoje vai ser sobre Reading Strategies, estratégias de leitura. Nós já vimos isso em aula, mas eu decidi fazer esse vídeo para que vocês tenham uma forma de consulta mais próxima durante essa pandemia, ok? O que são estratégias de leitura? São técnicas que nós vamos utilizar para que possamos compreender e extrair informações de textos em inglês. Na verdade, nós podemos utilizar isso para qualquer idioma, tá? Inglês, espanhol, até mesmo em outras matérias, português, geografia, história, matemática, ciências, tá? Vocês podem utilizar essas técnicas em qualquer matéria, vai facilitar muito o dia a dia de vocês, tá? Primeiramente, para começar a trabalhar com uma estratégia de leitura, nós vamos relembrar o que são os termos essenciais da oração: sujeitos, verbos e complementos. Coloquei 3 frases aqui, a gente vai ver uma por uma. Primeira frase: Anne went to the movies. Anne foi ao cinema. Quem é o sujeito da frase? Anne. Quem é o verbo? Em inglês, went. Foi. To the movies, ao cinema, é o complemento, tá? Então, Anne went to the movies. Anne foi ao cinema. Segundo exemplo. We are going to the beach tomorrow. We, sujeito, nós. Are going é o verbo no presente continuous, que está se referindo a uma ação que vai ser realizada no futuro próximo. To the beach tomorrow. Para a praia amanhã. Nós vamos à praia amanhã. Somebody broke the window. Alguém quebrou a janela. Quebraram a janela. Se fosse em português, essa frase seria sujeito indeterminado. Eu não sei se foi um homem ou uma mulher, se foi uma pessoa, se foram 10 que quebraram a janela. Então é sujeito indeterminado. Em inglês, o sujeito é somebody. Somebody broke the window. Alguém quebrou a janela. Alright? Vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho uma frase: Rochelle is my wife. Rochelle é um substantivo próprio, porque ele está sendo aplicado a uma pessoa, um nome de uma pessoa. Por isso está em letra maiúscula. Se eu quiser substituir Rochelle por um pronome pessoal, qual que eu poderia utilizar? Quem respondeu she acertou. She is my wife. Ela é minha esposa. Então eu posso substituir um substantivo próprio por um pronome. Se fosse eu estivesse me referindo a Julius, ele é um homem, então eu colocaria o pronome he. Alright? Let's go to the next one. The house is big. House é um substantivo comum, porque está sendo utilizado para falar de um objeto. Se eu quiser substituir house por um pronome, eu poderia também. Utilizaria o pronome it. It is big. Me referindo à casa, porque it só pode ser utilizado para animais ou objetos, coisas. Vamos para o próximo. Essa parte é importante. Sempre tentem identificar o contexto que as palavras estão sendo usadas, porque muitas vezes uma palavra tem 2, 3, vários significados. Tanto em inglês como em português, tá? E eu vou colocar um exemplo aqui para vocês em português, outro em inglês, para que vocês tenham bem claro isso na cabeça de vocês. Se eu falasse manga, apenas essa palavra sozinha, vocês saberiam se eu estou me referindo à manga da camisa ou à manga fruta? Não. Por quê? Ela não tem contexto. Para eu saber se eu estou me referindo à manga fruta ou à manga parte da camisa, eu tenho que dar um contexto a essa palavra. E eu vou dar um contexto a essa palavra agora. O contexto é a frase que eu estou utilizando essa palavra. A manga não estava madura o suficiente, por isso não compramos. Obviamente, quando eu coloquei essa palavra dentro dessa frase, dentro desse contexto, eu sei que eu estou me referindo à manga fruta. Por quê? Todos nós sabemos que manga de camisa não se come e manga de camisa não fica madura. Então, a única manga possível nesse exemplo é a manga fruta. Vamos ver agora um exemplo em inglês. The bird is in the pen. Em inglês, pen tem 2 significados. Esse e esse. Imagine que você está traduzindo uma frase e tem essa expressão. Você traduziria pen como: o pássaro está na gaiola ou o pássaro está na caneta. Óbvio
que a resposta correta é essa daqui, tá? Então, dica número 1. Toda vez que você estiver lendo um texto e achar uma palavra estranha no contexto que ela está, provavelmente ela está sendo usada num outro sentido. Então, aí você pode tentar descobrir o significado dessa palavra pelo contexto ou consultar o dicionário. Cuidado com a ordem das palavras. Em inglês, geralmente o pronome vem antes do verbo. Vamos ver alguns exemplos aqui. He is a photographer. Ele é um fotógrafo. Pronome, sujeito, verbo, complemento. Is he a photographer? Ele é um fotógrafo? Essa frase aqui, obviamente, está na forma interrogativa, mas aí você pode perguntar. Nuno, você disse que, em inglês, o pronome vem antes do verbo. Eu disse que, geralmente, nesse caso, estamos na forma interrogativa, e na forma interrogativa em inglês, o verbo vem no começo da frase e depois dele vem um pronome. Por isso que está invertido aqui. Ok? Essa última frase aqui, eu sei que ela está na negativa por causa dessa partícula, o not. Ele está me dizendo que essa frase está na forma negativa. He is not a photographer. Ele não é um fotógrafo. Ok? Então, tenham cuidado com essa questão da ordem das palavras. Frase afirmativa, frase interrogativa, frase negativa. Na interrogativa, eu inverto a ordem. Primeiro vem o verbo, depois vem o pronome ou sujeito, tá? Um outro exemplo sobre a ordem das palavras está aqui nessa frase, tá? An old car. Um carro velho. Se eu fosse traduzir, como está aqui, ficaria um velho carro. Só que ficaria super estranho. Então, quando nós passamos essa frase para português, fazemos a adequação. Um carro velho. Porque, em inglês, os adjetivos vêm antes do substantivo. Isso é regra, tá? Toda vez que vocês utilizarem o adjetivo em inglês, ele tem que estar antes do substantivo. Relembrando, adjetivo dá qualidade a um objeto, que nesse caso é um substantivo. Item 4. Cuidado, muito cuidado com as palavras cognatas, tá? O que são palavras cognatas? São palavras que vieram do latim, que é considerado uma língua morta, uma forma de escrita bastante semelhante com as palavras em inglês, só que elas podem ter significados diferentes. Eu classifico as palavras cognatas em 3 categorias. Palavras cognatas de duplo sentido, e palavras cognatas que são as falso-cognatas, ou como eu chamo carinhosamente de falseantes. Tá? A gente vai ver isso mais à frente. Palavras cognatas, elas têm uma aparência super parecida com as palavras em português, e o significado delas também é igual, tá? Elas são as mais fáceis. São essas palavras que vocês têm que procurar primeiramente quando estiverem lendo um texto em inglês, tá? Vocês podem circular no texto, no livro, na atividade, sem medo, circula com lápis, porque elas são as palavras que vão te dar a ideia sobre o que é que você está lendo, tá? O assunto principal do texto. Limit. Em português, limit significa limite. Operation. Cardiologist. Creation. Object. Announce. Observe que tem pouquíssimas diferenças aqui. Aqui só tem uma letra diferente. Eu coloco em inglês, transformo limit em limite, tá? Às vezes a gente adiciona uma letra, às vezes diminui uma, coloca 2 letras, mas o significado é o mesmo. A forma de grafia, a forma de escrita é bem parecida, tá? Então, é por isso que elas são chamadas de palavras cognatas. Vamos agora ver as palavras cognatas de duplo sentido. Vai complicar mais um pouquinho, mas ainda assim tá fácil. Só preste atenção. Come with me. Vem comigo. Abstract. Eu tenho 2 significados. Abstrato ou resumo. Aquela atividade que os professores e professoras passam para vocês, tá? Faça um resumo da página tal. É um resumo, um abstract. Argument. Pode ser argumento ou discussão. Balance. Pode ser balança ou equilíbrio. Fix. Fixar ou consertar. Order. Pode ser ordem. Quando você dar ordem a alguém.
ou um pedido que você faz no restaurante quando quer comer alguma coisa. Race, raça ou corrida. Galera que joga Need for Speed tá ligado aí no que é. Race, corrida ou pode ser também raça, tá? Como é que você vai saber qual que é o significado da palavra que está sendo utilizada? De acordo com o contexto. Lembrem do exemplo que eu dei lá atrás da manga e do pen, tá? A palavra pode ter um significado de acordo com o contexto que ela está inserida. Nunca se esqueçam disso. Agora nós vamos falar das falcianes, falso-cognatas. Por que falcianes? Falcianes são palavras que parecem uma coisa, mas são outra. Como algumas pessoas que se dizem amigos da gente, ou amigas da gente, e na verdade não são nossos amigos, são pessoas falsas. Por isso que falso-cognatas eu chamo de falciane, para que vocês consigam lembrar com mais facilidade. Tá? Primeiro exemplo de falciane, falso-cognata. Library. Você pode pensar que library é livraria, mas não é. Library é biblioteca. Contest. Concurso. Retire. Aposentar. Parents. Não é parente, não é tio, não é tia, não é sobrinho, não é nada. Parents significa pais. Ou seja, seu pai e sua mãe. College. Não é colégio. College é faculdade. E por último, lunch. Não é lanche. Sim, almoço. Por isso que eu disse, as falsocognatas tem que ter muito cuidado, porque elas podem colocar você em erro durante uma prova, durante um teste, tá? Essas palavras vocês vão ter que ir memorizando e com a prática de leitura, atividades, vocês vão começar a memorizar e vai ter mais facilidade com elas. Importante, não esqueçam disso. Tentem descobrir o significado das palavras pelo contexto, não fique dependente só do dicionário, porque muitas vezes você pode não ter o dicionário na mão ou pode não ser permitido a utilização deles, tá? Vamos falar sobre eles agora. Dicionários. Deixem para usar só em último caso. Tentem se acostumar a aprender as palavras e não ficar procurando em dicionário. Muitas vezes a própria dica do significado da palavra está no próprio texto. Se você ficar utilizando muito dicionário, vai deixar você com a leitura mais lenta e vai ser mais chato para você fazer atividade. E você pode perder o interesse. Por último, a utilização de dicionário é proibida nos testes ou exames, tá? Então, tentem. Eu sei que no começo é um pouquinho complicado, mas com prática, com treino, vocês conseguem fazer isso com tranquilidade, tá? Outras técnicas, outros macetes que eu posso utilizar para extrair informações do texto. Dica número 1. Ignorar palavras difíceis, desde que elas não comprometam a informação no texto. Se a palavra está muito, muito difícil, você não consegue entender, deixa ela de lado e tenta responder de outra forma. Se não conseguir, você volta para ela. Se puder olhar no dicionário, olha. Se não puder, tenta descobrir pelo contexto. Ok? Buscar palavras de conteúdo, informações próximas a elas. Números, datas, lugares, palavras-chave. Palavras mais importantes. Ok? Se eu tiver um texto falando sobre meio ambiente, com certeza vai ter algo lá falando sobre poluição, desmatamento, plástico nos oceanos. Essas são as palavras-chave, ok? Então você, como eu falei com as palavras cognatas, circulem essas palavras. Circulem números, circulem datas, circulem nome de lugares, nome de pessoas que já vem com letra maiúscula, fica mais fácil de localizar, e as palavras-chave, as palavras mais importantes. E também alguma palavra que você já conheça. Muitas vezes tem uma palavra lá que não é cognata, mas que você já conhece, ou porque já viu num filme, numa série ou num jogo, tá? E por último, prestar atenção aos marcadores de discurso, palavras de transição, como conjunção, preposição, etc. Isso a gente vai ver mais à frente. Vamos sem pressa. Eu tenho 5 técnicas que eu gosto de utilizar para fazer estratégia de leitura. Primeiro é skimming, depois scanning, evidências tipográficas, background knowledge, que é o chamado conhecimento prévio, conhecimento anterior, e a indexação de questões. Vamos por partes. Primeiro vamos ver essa daqui, skimming. O que é skimming? É quando eu quero pegar a ideia geral do texto. Imaginem que eu vou numa livraria e quero comprar um livro de suspense. Eu vou ter que ler o livro todo para poder saber que é aquele livro de suspense? Não. Eu dou uma olhada na capa, na contracapa, que é aquela parte de trás do livro, e vou ter uma ideia do que aquele livro fala. Se é suspense, se é ação, se é romance, se é mistério, se é revista de quadrinhos, etc. e tal.
Por isso que aqui fala que é a primeira impressão que você tem do texto. Você bater o olho no texto, já sabe se aquilo é suspense, comédia, ação, etc. Um outro exemplo é como esse daqui também. Procurar uma matéria no jornal. Se eu quiser saber quanto foi o jogo do Bahia, eu vou ter que procurar em que parte do jornal? Economia? Não. Política? Também não. Eu vou procurar na parte de esportes, não é isso? Se eu quiser saber se o preço do gás subiu, eu vou procurar onde? Na parte de economia. Então, você não precisa ler o jornal todo para poder saber essa informação. Eu coloco alguns textos aqui, algumas imagens, para que vocês identifiquem que tipo de texto é esse que a gente está trabalhando. Esse é um manual de instrução. É um manual de instrução de como se montar um PlayStation 2. Aí eu pergunto para você, uma pessoa que não sabe inglês, não domina nada de inglês, consegue montar esse equipamento? Consegue. Por quê? Além do texto que está aqui em inglês, ela tem outros recursos que podem ajudá-la a montar esse equipamento. Quais são eles? As imagens. Por isso que geralmente os textos têm imagem. Não é para deixar o texto bonitinho, o livro bonitinho, é porque essas figuras têm uma função. Nesse caso, a função das figuras é ajudar a pessoa a montar esse equipamento. Tá? Isso aqui é o quê? Uma receita. Nesse lado de cá, já tem a palavra cognata ali, ó, ingredients, a lista de ingredientes que eu preciso para fazer essa receita. Ali eu tenho um título da receita, o nome, Special Spaghetti Cake, bolo especial de espaguete. E aqui eu tenho um modo de preparo, como é que eu vou fazer essa receita. Aqui já tem outras informações, a quantidade dos ingredientes. Aqui já tem a figura para ver mais ou menos como é que vai ficar a receita, tá? Então todas essas informações no texto estão passando alguma coisa para a gente. A gente tem que ficar atento. Aqui esse texto é um horóscopo. Aqui já está dizendo ao signo que se refere. Esse signo foi do dia 7 de novembro de 2009 e foi retirado de um site da internet. Aqui, ó, Get it for free by email. Não foi por uma revista, não foi por um jornal, foi tirado de um site. Segunda técnica, scanning. O nome já fica fácil. Scanning, escanear. É quando eu quero achar informação específica. Eu não quero outras coisas, só quero aquela informação. Eu vou ter que prestar atenção, muita atenção nas palavras-chave, ou seja, palavras mais importantes, e nas palavras que estão próximas a elas. Por exemplo, eu quero o telefone de Maria. Eu vou procurar lá no meu telefone, em vez de procurar a lista toda, eu vou na letra M, procuro Maria, pego o número de Maria e ligo para ela. Outro exemplo, consultar no dicionário. Imagina que eu não saiba essa palavra, o que ela significa. Eu vou no dicionário, ao invés de ler o dicionário todo, eu vou na letra S e procuro o que significa scanning. Então, isso é a técnica de scanning, escanear. Tá? Terceira técnica, evidências tipográficas. Tipografia é relacionada à questão de como as letras são feitas, tá? Como se escreve, ou tipos que são utilizados na impressão de jornal, revistas, etc. Toda vez que você estiver lendo o texto, preste atenção a palavras em negrito, itálico, que são essas palavras inclinadas, caixa alta ou maiúscula e palavras sublinhadas. Se essas palavras aparecem assim no texto, significa que o autor do texto está dando destaque a elas. Ou seja, provavelmente elas são palavras importantes. Se são palavras importantes, elas são palavras-chave. Certo? Olhem o livro de vocês. Na capa, geralmente as letras estão maiores, porque ali está informando o nome do livro, a matéria, o autor do livro, etc. Toda vez que tem um texto, geralmente o título do texto está em letra maior e está mais destacado, está separado da outra parte do texto, porque é aquela informação é importante. Outra coisa importante que vocês devem se lembrar: ilustrações, figuras podem dar boas dicas sobre o assunto de que trata o texto. Como eu já falei, figura em texto não é para deixar o texto bonito, é para passar a informação que vocês precisam saber, certo? Let's go to the next one. Aqui eu coloquei uma peça publicitária. A princípio, vocês podem achar que são duas meninas diferentes, mas não são.
E eu tenho essa garota que está se olhando no espelho. Só que ela aqui está bem magra e aqui no espelho, que está preso no guarda-roupa, ela está mais gordinha. Aí você vai perguntar, mas isso não é estranho? Como é que o reflexo dela no espelho está diferente da imagem dela na vida real? Obviamente que é um efeito. Só que essa figura, essa publicidade está querendo passar uma mensagem. Que mensagem é? Eu quero que vocês prestem atenção nessa frase aqui embaixo, que eu vou ampliar para que vocês consigam ler. Support for people with eating disorders. Tentem esquecer um pouco essa frase e tentem olhar essa imagem. O que vocês acham que essa imagem está querendo falar com a gente, ou avisar a gente? É uma propaganda que foi feita para alertar os pais e adolescentes sobre a questão de distúrbios alimentares, conhecidos como bulimia e anorexia, que muitos adolescentes acabam sofrendo. Por questões de bullying na escola, dos amigos, muitas jovens acabam se privando de se alimentar para poder emagrecer, mesmo que elas já estejam magras. Isso pode levar a problemas sérios de saúde ou até mesmo a morte. Então essa propaganda foi feita para alertar os pais sobre esse problema. Se eu vir aqui para baixo nessa frase, eu vou tentar localizar as palavras cognatas. Aqui eu já achei uma, circulei, como eu falei para vocês, circulem lápis no livro e nas atividades, tá? Aqui encontro outra. Já está mais ou menos uma ideia sobre o que trata o assunto. E aí eu posso traduzir facilmente. Suporte, apoio, suporte para pessoas com distúrbios alimentares, tá? Esse assunto de bullying, anorexia, bulimia é bastante sério. E a gente tem que ter cuidado para não cair nessa de achar que é brincadeira e acabar machucando ou colocando em risco a vida dos nossos amigos, tá? Tenha muito cuidado com isso. Outra imagem. Eu tenho uma radiografia. Só que tem uma coisa estranha nessa radiografia. Aqui embaixo, na peça publicitária, eu tenho outra frase. One click could change your life. Belt up. Vamos deixar essa frase para o final, mas vamos olhar aqui primeiro para essa figura. A coluna da gente é assim? Tem esse troço aqui? Com que isso se parece? Um cinto de segurança. Aquele fecho do cinto de segurança. Se eu estou falando de cinto de segurança, estou falando de quê? De carro. O que acontece se eu não utilizar o cinto de segurança? Eu posso sofrer um acidente. E a depender do acidente, da gravidade do acidente, eu posso ter uma lesão em qualquer parte do corpo ou, nesse caso aqui, na própria coluna, o que vai deixar a pessoa paralisada. Então essa é a mensagem que essa peça quer passar para a gente, para que nós possamos utilizar o cinto de segurança. E aí vamos agora para a frase. One click, palavra cognata, um clique, que é o barulhinho que o cinto de segurança faz quando a gente fecha, pode mudar sua vida. One click could change your life. Belt up, coloque o cinto. Viram que tem muito pouca coisa escrita aqui, só tem uma frase, mas a própria imagem está te dando o significado da mensagem. Por isso que eu falei para vocês, imagem não é só para deixar os textos bonitos, ele tem uma função. Como eu falei, aqui tem uma imagem pura e simples. Uma mão segurando cigarro e tem nada escrito. Aqui tem um logotipo da empresa que fez a propaganda. E aqui tem uma mão segurando cigarro. Só que tem uma coisa estranha. Isso aqui não é uma mão, é a sombra de uma arma. E o que é que tem a ver cigarro com arma? Ele está dizendo que o cigarro é um perigo tanto para quem fuma e principalmente para quem não fuma. Porque se a pessoa fuma, uma pessoa que não fuma está próxima a ele, a fumaça que vai ser liberada pelo cigarro vai contaminar essa pessoa que está do lado dele, mesmo ela não fumando. Seria como se fosse uma arma. Ele, além de estar fazendo mal para o próprio corpo dele, vai estar fazendo mal para as pessoas que estão ao redor dele. Entendeu? Então essa imagem é simples, simples, simples. É questão de interpretação. Background knowledge. Muita gente acha que isso é difícil, mas não é. Vou dar um exemplo. Background knowledge a gente pode entender como conhecimento prévio. Tudo aquilo que a gente aprendeu fora da escola. Jogando bola com os amigos,
Vendo série na Netflix, jogando videogame com nossa família, nossos pais, nossos amigos, tá? É tudo aquilo que você não aprende na escola. Exemplo, se você joga Super Mario e você quer pular, você aperta que botão? Geralmente é o botão X, né? Se você quiser pular mais alto, você tem que fazer o quê? Apertar duas vezes. Então, esse é conhecimento prévio. Você não precisou ir na escola para saber isso. Ah, para pular mais alto no Super Mario, eu tenho que apertar o botão duas vezes. Você sabe, só não aprendeu na escola. E todo esse conhecimento que a gente acaba adquirindo fora da escola também é importante para quando a gente estiver dentro da escola. Vamos ver mais em detalhes. Inferir o conteúdo, perdão, do texto a partir do seu conhecimento prévio sobre o tema. Inferir é você tentar descobrir, tá? Descobrir o conteúdo do texto a partir do seu conhecimento prévio sobre o tema. Indexação de questões. Essa técnica é bastante interessante para quando vocês estiverem também respondendo provas, atividades de outras matérias, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. O que é indexação de questões? É você localizar numa pergunta as palavras-chave e pegar essas palavras-chave, voltar para o texto e tentar identificar onde é que elas estão. Provavelmente, próximo a elas, vai estar a resposta que você está procurando. Aí, ó. Usar as palavras-chave das questões para encontrar as respostas no próprio texto. Com a própria pergunta, você consegue achar a resposta. Vamos ver alguns exemplos. Vou colocar 4 frases aqui. Vocês vão identificar 2 palavras-chave em cada uma delas. Pronto, dessas 4 frases, vocês vão tentar identificar 2 palavras-chave em cada uma delas. Pode dar uma pausa no vídeo para pensar um pouquinho, tá? E eu vou continuar aqui. Primeira frase. O que causa o desejo de consumo entre humanos? Vamos colocar desejo como palavra-chave. Consumo. Quais os sintomas da dengue? Sintomas. Dengue. Quais as desvantagens da lipoaspiração? Desvantagens e lipoaspiração. E por último, quais são as fases da divisão celular? Fases. Divisão celular. Imagine que nós estamos fazendo uma prova de ciências ou biologia e tem essa pergunta: quais são as fases da divisão celular? Eu vou pegar fases, divisão celular, e vou procurar no texto onde é que estão essas duas palavras-chave. E provavelmente, próximo a elas, eu vou achar a minha resposta. Então, isso é que se chama indexação de questões. Outra atividade que a gente vai fazer agora para poder identificar também. Identificar não, colocar em prática essas estratégias é a do Cassino Aalborg. Eu vou colocar para vocês um texto escrito em dinamarquês. Eu não falo dinamarquês. Ninguém de vocês fala dinamarquês. Mas eu vou provar que com essas estratégias de leitura nós conseguimos encontrar informações em textos em qualquer idioma, tá? Vou colocar essas 4 perguntas aqui para vocês. Dê uma pausa, copia no caderno e a gente vai resolver isso lá no texto, tá? O texto é esse daqui, ó. Como eu falei para vocês, o texto todo em dinamarquês. E a primeira pergunta que eu fiz lá foi o seguinte: qual o horário de abertura do cassino? O horário de abertura está aqui, das 20, ou seja, 8 da noite às 4 da manhã. A segunda pergunta: qual o valor do ingresso? Eu falei lá no início que eu tenho que, antes de começar a ler o texto, procurar palavras cognatas e números, datas, nomes de pessoa, nomes de lugares, porque facilita a nossa resposta. Se eu estou falando de ingresso, eu estou falando de dinheiro. Então, eu vou procurar algum número que tem aqui. Eu já encontrei. O valor de entrada é de 50 marcos dinamarqueses. 50 DKK, que é o símbolo dos marcos dinamarqueses, como se fossem o nosso cifrão do real. Terceira pergunta, telefone, mesma coisa. Telefone é número.
Aqui está super fácil. TLF 981-9810-1550. TLF, telefone. Super fácil. E por último, a idade para entrar no cassino. Se a idade também é número, o número está aqui, ó. 18R, 18 anos. Tem que ser maior de 18 para poder ter acesso ao cassino, tá? Esses são os números aqui. Aqui tem outros números. 1416, isso aqui é provavelmente o endereço do cassino. Mas eu tenho as palavras cognatas, como eu falei. Cassino, Denmark, Dinamarca, International, atmosfera, entrada, LF, telefone, ou seja, localizou as palavras cognatas, números, datas, nomes de lugares, nome de pessoas, você já pegou informações importantes para poder responder sua atividade. Aqui eu tenho uma página do site do Cassino Alborg. Um outro exemplo, eu fiz um print aqui de um site. Esse site fala sobre o quê? É um site de divulgação de um jogo do PlayStation 2. Aqui o nome da plataforma, PlayStation 2. Esse é um jogo no formato de RPG, ou seja, eu não falo nada de japonês, mas pelo menos as informações básicas eu consigo retirar desse site. E vocês também conseguem, tá? Hoje fica mais fácil se for na internet, porque tem como você fazer a tradução automática. Mas caso não tenha a tradução automática, você já pode utilizar essas técnicas. Outro exemplo, um print de um site. Esse é um site de quê? Observem bem o site. Aqui em cima tem como se fosse dois bonequinhos e coração em cima. Provavelmente é um site de relacionamentos. Aqui eu tenho match.com. Match também é uma palavra que vocês conhecem, combinação, tá? Então, com certeza é um site de relacionamentos. Aqui eu tenho um campo de procura, de cadastro. Aqui são as pessoas que já estão cadastradas. Aqui também eu tenho uma procura rápida. Outro exemplo, um print de outro site. Fala sobre o quê? Investimento, finanças pessoais, finanças, ou seja, site de economia. Está falando sobre dinheiro. Então você já consegue pegar essas informações utilizando apenas as estratégias de leitura, palavras cognatas e por aí vai. Vou colocar uma outra peça aqui para que vocês analisem. Eu tenho duas palavras cognatas. Suicide, homicide. Suicídio todos sabem o que é, quando uma pessoa acaba tirando a própria vida. Homicídio é quando alguém tira a vida de outra pessoa. O que isso tem a ver com o cigarro? Simples. Essa parte aqui é que a pessoa fuma. E nesse lado tem escrito suicide, ou seja, a pessoa que fuma está cometendo suicídio, porque com o tempo a saúde dela vai ficar prejudicada. E a pessoa que fuma está cometendo também um homicídio, porque a fumaça que ela libera do cigarro está matando e prejudicando a saúde de outras pessoas. Ou seja, essa peça publicitária só tem duas palavras e uma imagem, mas fica super fácil de se entender a mensagem. Uma outra peça publicitária. Eu tenho aqui como se fosse um animal em cima de um monte de lixo. Só que, obviamente, isso não é um animal de verdade. E aqui embaixo tem essa frase: Rubbish can be recycled. Nature cannot. Esse símbolozinho aqui embaixo é o símbolo da WWF, que é uma instituição que protege a natureza, os animais. Aqui embaixo eu tinha destacado uma palavra cognata, recycled, reciclado. Aqui eu tenho outra, nature, reciclado e natureza. Ah, mas eu não sei o que significa isso. Vou procurar no dicionário. Mas nem precisa. Aqui eu consigo ver que é um monte de lixo. E provavelmente esse bicho aqui em cima foi criado através do lixo, com parte do lixo. E se eu estou falando de reciclagem, e eu já sei que o animal, obviamente, não pode ser feito de lixo, eu chego à seguinte conclusão: eu posso reciclar o lixo, mas não posso reciclar a vida, a natureza. E é isso que a frase está dizendo.
Rubbish, lixo, can be recycled. Lixo pode ser reciclado. A natureza, não. Ou seja, ele está despertando nossa consciência para que nós não joguemos lixo nas ruas, na natureza, nos mares, tá? Porque tudo isso pode ser aproveitado, reciclado, menos a natureza. Um animal que desaparece por caça ou por poluição não tem como recuperar mais. Uma outra peça publicitária abordando essa questão da natureza é essa daqui. Eu tenho uma mão de uma pessoa apertando a mão de uma árvore. Só que, obviamente, sabemos que árvores não apertam nossas mãos. Mas isso é uma mensagem que ela está querendo passar. Nessa peça também só temos duas palavras. Environment, friend. Friend não é uma palavra cognata, mas vocês conhecem o significado dessa palavra. Friend, amigo. Amigo do meio ambiente. Ou seja, está mostrando a importância de nós termos um bom relacionamento, cuidarmos da natureza, tá? Sermos amigos do meio ambiente. Outra peça também da WWF. Eu tenho uma mulher no aeroporto, carregando uma mala, só que tem alguma coisa estranha nessa mala. Ela está deixando um rastro de sangue. Por quê? Mesmo processo. A gente vai procurar aqui na frase que está aqui embaixo. Don't buy exotic animal souvenirs. Eu tenho duas palavras cognatas. Animais exóticos. Lembra que eu falei? Primeiro o adjetivo, depois o substantivo. Se eu tenho esse don't aqui, eu já entendo que a frase está na negativa. Don't buy. Não compre lembranças feitas de animais exóticos, animais raros. Ou seja, algumas pessoas, quando viajam, compram casacos feitos de pele de animal, sapatos feitos de pele de animal, tapetes feitos de pele. Então, isso é um crime. Além de ser crime, coloca em perigo a natureza. E esse rastro de sangue aqui é para deixar bem forte a mensagem. Ou seja, se você compra roupa feita de pele de bicho morto, se você compra sapato feito de animal, você acaba sendo também cúmplice nesse crime contra a natureza, tá? Então a ideia da peça publicitária é essa. Não compre souvenirs, lembranças de animais exóticos. That's all for today, guys. Até a próxima aula. Se cuidem, fiquem em casa e lavem bem as mãos.